Olá, caro aluno, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar a nossa terceira e última parte do nosso vídeo que fala sobre distribuição eletrônica. Então, eu, professor Leonardo Oliveira, lhe convido a finalizar essa parte de distribuição eletrônica com um detalhe muito específico, que são as configurações anômalas e as propriedades magnéticas dos elementos, ok? Então, antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, de dar o like, de ativar o sininho e deixar um comentário para que a gente consiga melhorar o nosso canal, tá ok? Então, vamos nessa. Galera, quando eu falo de distribuição eletrônica, óbvio, você lembra que nós já falamos muito sobre o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling é o que rege a distribuição eletrônica. Nós falamos distribuição eletrônica de átomos, distribuição eletrônica de íons, e nós vamos falar hoje sobre as configurações anômalas. O que isso quer dizer? Que tem algumas distribuições eletrônicas que elas não são totalmente iguais àquelas que nós viemos explicando até agora. Ok? E aí você precisa ver que são pouquíssimos elementos que têm essa configuração anômala. Beleza? Eu coloquei aqui dois exemplos. O cromo, de número atômico 24, e o cobre, de número atômico 29, para que a gente observe essa situação. Ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala da configuração anômala, a configuração do cromo 24. Vamos fazer a distribuição eletrônica do cromo. Observa como é que ficaria. Ó. Fica assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Pronto. De acordo com o que nós viemos estudando, ela ficaria dessa forma. Só, pessoal, que existe um detalhe. Os elementos que terminam a sua distribuição eletrônica em D4 ou em D9, eles possuem uma grande instabilidade nos seus orbitais. Por quê? Se você desenhar os orbitais do subnível D, você vai ver que ele é mais ou menos esses daqui, ó. Os orbitais do subnível D são 5 orbitais, não é isso? Tá aqui os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Onde você tem 4 elétrons. Coloca, ó. 1, 2, 3, 4. Que instabilidade nós nos referimos? Exatamente a esta. Nós temos dos 5 orbitais, 4 semi-preenchidos e 1 não preenchido. Então o que é que acontece? Vai haver a promoção de um elétron do subnível S para o subnível D. E aí, ó, ele vai entrar aqui, que vai tornar o elemento mais estável. Então, na realidade, qual é a distribuição eletrônica do cromo 24? É essa, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Olha aí, como eu te disse, houve a promoção de um elétron do subnível S e ele foi para o subnível D. Então esta é a configuração eletrônica correta do cromo. Então anota aí no teu caderno. Quando o subnível terminar em D4,
você vai ter que fazer essa promoção de elétrons para que ele termine em D5. Tranquilo? Ah, Leonardo, é de boa. Mas aí é só com o subnível D4 e o D5? Não. Tem outro. Por isso que eu coloquei outro exemplo. Vamos lá. Vamos observar o cobre. Vamos observar a configuração eletrônica do cobre. Presta atenção. Vamos fazer a distribuição eletrônica dos 29 elétrons do cobre. Olha só como é que fica. Ó. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Olha aí que interessante. Tá uma situação, se você observa, tá uma situação muito parecida com a anterior. Desenha os orbitais aqui, ó, do subnível D. Aqui era D9. Olha aqui os orbitais, ó. Presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca os 9 elétrons aí, para você observar uma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha aí que interessante. Você tem dos 5, 4 orbitais totalmente preenchidos e um orbital semi-preenchido. E isto causa uma instabilidade nesse subnível. E aí o que é que vai acontecer? Exatamente o que nós fizemos no anterior. Um elétron daqui vai vir para cá. E aí, ó, ele vai entrar bem aqui e emparelhar o elétron. Então como é que fica? A correta distribuição eletrônica fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Pronto. Agora a gente tem uma estabilidade maior para o subnível D. E esta é a correta distribuição eletrônica do cobre. Ah, Leonardo, então acontece lá com o D4, que passa a D5, e acontece aqui com o D9, que passa a D10, não é isso? É isso mesmo. Mas acontece só com o subnível D? Não. Acontece também com o subnível F. Então, vamos fazer um resumo. Vamos fazer um resumo do que seria essa distribuição. Seria mais ou menos assim, ó. Observa. Quando terminar em D4, você faz a promoção do elétron para que termine em D5. Quando terminar em D9, você faz a promoção do elétron para que termine em D10. Ok? Ou então, quando terminar em F6, você faz a promoção do elétron para que termine em F7. Ou então, quando terminar em F13, faz a promoção do elétron para que termine em F14. Belezinha? Pronto. Esse é o quadro resumo da
configuração anômala que nós temos. Tranquilo? Então, nós falamos sobre a configuração anômala e agora nós vamos dar continuidade e encerrar esse assunto falando sobre as propriedades magnéticas. Pessoal, quando a gente fala sobre as propriedades magnéticas, a gente fala especificamente dos orbitais, de como os elétrons estão organizados nesses orbitais. E para isso, a gente vai fazer esses dois exemplos aí. A gente vai trabalhar com as propriedades magnéticas e vamos tentar estudar do sódio e do cálcio. Então, vamos lá, presta atenção. Presta bem atenção. Quando eu falo do sódio, vamos fazer a distribuição eletrônica do sódio. Vamos lá, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ok? Se você observar, subnível S está com a quantidade máxima de elétrons. Aqui também e aqui também. Mas nesse subnível, nesta camada, na terceira camada, o subnível S, olha aqui o orbital, ó, o subnível S, esse orbital ele só tem um elétron. Ou seja, quando eu tenho pelo menos um orbital com um elétron desemparelhado, eu tenho um elemento paramagnético. Ok? E o que são? Qual é a definição de elemento paramagnético? Elemento paramagnético é aquele elemento que responde à ação de um campo magnético. Ou seja, ele é atraído por um ímã. Para que ele seja atraído por um ímã, ele precisa ter pelo menos um elétron desemparelhado. Ok? Agora, vamos fazer a distribuição eletrônica do cálcio. Olha para cá. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Você concorda comigo que todos os subníveis estão com a quantidade máxima de elétrons nos seus orbitais? Sim. Ou seja, o subnível 4s, se você analisar, ele está com 2 elétrons. Eles estão emparelhados. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o cálcio ele é diamagnético. E o que é ser diamagnético? É não ser atraído por um ímã. Ele não responde à ação de um campo magnético. Ok? Tranquilo isso? Então vamos lá. Preste atenção. Existe um outro grupo de elementos, que são os elementos ferromagnéticos. Na realidade, só são 3. O ferro, o cobalto e o níquel. O que são os elementos ferromagnéticos? São os elementos que são atraídos fortemente por um campo magnético e eles não perdem a sua propriedade magnética quando se afasta do campo magnético. O sódio. O sódio ele é atraído por um ímã quando está próximo. Quando ele está distante, ele perde essa propriedade magnética. Por quê? Porque ele é meramente paramagnético. No caso do ferro, do cobalto e do níquel, não. Depois que você pega, por exemplo, uma chave de fenda que é feita de ferro, aproxima ela de um ímã, óbvio, ele vai ser atraído. Depois que você tira de perto do ímã e coloca essa chave de fenda próximo de um clipe de papel, por exemplo, ele vai atrair. E vai atrair por quê? Se o ímã ficou lá longe. Porque o ferro, ele é um elemento ferromagnético. Ele não perde as suas propriedades magnéticas quando está distante da fonte magnética. Ok? Então, galerinha,
Por hoje é isso. A gente termina agora essa parte de distribuição eletrônica. Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. No final do vídeo eu vou deixar um link com uma lista de questões, com um TD de atividades para vocês exercitarem essas características e verem como é que se cobra esse assunto, ok? Então, valeu galera, um abraço e até a volta.